Olá a todos, como sempre, eu sou Vlad Spara e História. Esta espingarda, por ser de cano liso, é um Anchus 1365. Mas o vídeo de hoje não é tanto sobre a arma, que francamente é pouco interessante. Hoje, na verdade, vamos falar mais sobre a categoria de armas a qual este fuzil pertence e sobre sua munição, a 9mm Flaubert, e é a ocasião perfeita para contar um pouco da história das munições e a história dessas armas, do uso dessas munições, que caiu em desuso geralmente, substituídas por novos calibres e novas tecnologias. Ao nome Flaubert estão associados muitos calibres muito pequenos, tanto na Itália quanto no resto do mundo. Primeiro, sobre a pronúncia do nome, obviamente nós na Itália dizemos Flaubert, mas o senhor Nicolas Flaubert era francês. Nascido em Paris em 1819, ele era um engenheiro que teve uma grande intuição. Estamos, de fato, nos primórdios do cartucho metálico. Neste momento, na Europa, na primeira metade do século XIX, ainda não existem cartuchos metálicos, exceto por uma notável exceção. Contamos há algum tempo, em um vídeo, o experimento de Samuel Pauli, o primeiro a ter criado, em particular, uma espingarda de 2 canos com cartucho metálico. Surpreendentemente moderna para a época, e por época quero dizer 1812, chegou até a ser apresentada ao próprio Napoleão. Mas definitivamente avançada demais para sua época. Além disso, não resolvia de maneira elegante o problema da ignição. O material de ignição precisava ser aplicado diretamente no estojo de forma separada. Um preparo bastante trabalhoso. Esse preparo trabalhoso deixa de existir e abre caminho para as armas de percussão, ainda falando das armas de antecarga e posteriormente das de retrocarga, com a invenção da cápsula de percussão. Na década de 1830, primeiro na Escócia e depois no resto do mundo, o sistema de percussão por espoleta se espalha. O cápsula de percussão contém essa mistura iniciadora dentro de um pequeno recipiente de metal, como cobre ou latão. Esse pequeno recipiente era então aplicado de várias maneiras diferentes à arma para poder disparar. Já vimos várias vezes o uso de cápsulas de percussão tanto em armas longas como mosquetes de antecarga, quanto em revólveres antigos. Vocês entendem como o espoleta contido em um recipiente de latão é um passo anterior ao estojo metálico? É justamente com uma etapa intermediária, poderíamos dizer, inventada pelo nosso Nicolas Flaubert, que se chegará ao cartucho metálico. O que Flaubert faz é usar uma cápsula de percussão de 6, colocando nela uma bala de 6. Assim nasce a 6 Flaubert. Uma munição muito fraca, não há pólvora nessa munição, há apenas um projétil relativamente grande. Uma espoleta com uma bala de 6. Flaubert, na verdade, é um grande entusiasta do que poderíamos chamar de tiro recreativo. E com os 6 Flaubert vão surgir muitas armas que são feitas para um tiro puramente recreativo, as chamadas armas de salão. São armas pensadas para uso em ambientes fechados. Em uma época em que as pessoas eram mais relaxadas com regras de segurança e armas de fogo, era permitido atirar em alvos dentro dos pubs. Agora, eu não quero ter uma arma de fogo que faça muito barulho, muita bagunça ou que seja muito perigosa nos pubs, mas sim uma arma que dispare com relativamente pouca energia, porque elas ainda são perigosas. Uma bala só com espoleta é ideal para tiro ao alvo em ambientes fechados. As armas de salão de Flaubert ganham grande popularidade, especialmente na Europa, onde era possível praticar tiro ao alvo justamente em um salão ou na própria casa, especialmente para a aristocracia. Para a aristocracia, bem, era uma diversão. Numa época sem rádio, TV ou os entretenimentos modernos que conhecemos, por que não ficar sentado no sofá atirando? Que jeito melhor de fazer isso do que com uma munição leve Flaubert, como continuam chamando Flaubert, se quisermos ser realmente francófonos, e ele continuará seu trabalho de desenvolvimento dessas cartuchos quase exclusivamente de percussão anelar, de uso limitado, de pequeno calibre, para uso no próprio jardim. E justamente para o uso no jardim, ele cria aquele tipo de arma que hoje é conhecida como garden gun, a espingarda de jardim. E para suas espingardas de jardim, ele também criará a munição adequada. Uma munição que é, na verdade, para o cano liso. Essa arma tem cano liso e usa munição de chumbo espalhado. Mas essa, essencialmente, é uma das menores, se não a menor,
Pensem, é munição de chumbo espalhado para cano liso que se pode encontrar. Ainda menor, existe o chamado 8 milímetros de fogo central, que é marginalmente menor que o 9 Flaubert. No entanto, o 8 milímetros de fogo central é um pouco mais difundido. A pequena difusão que essas munições têm era mais comum do outro lado do oceano, enquanto o 9 Flaubert continua sendo uma munição europeia um pouco mais popular. Qual é, então, o propósito de uma Garden Gun com essa pequena munição de chumbo? Essencialmente é caçar, seja por esporte ou por necessidade, animais muito pequenos. Estou falando de camundongos, ratos, pombos, pardais. A partir de uma distância relativamente curta, várias fontes citam como a distância máxima eficaz dessa arma, 15 metros. Daqui a pouquíssimo vamos colocá-la à prova e veremos quais padrões de dispersão conseguimos obter a várias distâncias com essa arma. Obviamente, caçar esses animais pode ter várias exigências. Claro, talvez hoje em dia a gente não fique no jardim de casa atirando em pombos por tédio, mas antigamente, principalmente, tentar eliminar ratos e camundongos era um problema sério. E armas desse tipo, com munições desse tipo, se mostravam muito eficazes, até porque limitam os efeitos colaterais. Não quero usar um calibre 12 para um rato, vocês entendem o problema. Além de ter que limpar a bagunça que um calibre 12 faria em um rato, posso atirar demais, danificar minha casa ou até acertar o cachorro do vizinho. Uma munição fraca, com apenas energia e alcance suficientes para machucar um rato a poucos metros, já é mais do que suficiente justamente. Então por que ela caiu em desuso? Bem, antes de tudo, porque não andamos mais pela Europa atirando em ratos no nosso jardim. E quem faz isso prefere usar outras armas, como por exemplo a arma de ar comprimido. Talvez não aquela de 7,5 joules de venda livre na Itália, mas um pouco mais potentes. São mais do que suficientes para essa função. Se eu quiser usar a arma de cano liso, outro calibre se tornou mais popular, principalmente porque tem percussão central e, portanto, é recarregável. O chamado 410, um pouco mais potente que o 9 Flaubert, tem uma grande versatilidade de carregamentos. Existem muitos tipos de carregamentos disponíveis para o 410 que também tem um pouco mais de volume, então é possível escolher melhor a granalha, por exemplo, ou a dosagem da pólvora. Com os avanços da tecnologia de ar comprimido, o 9 Flaubert caiu cada vez mais em desuso. Alguma empresa ainda de vez em quando o produz, fabrica armas desse tipo e por isso, de vez em quando, alguém faz alguns lotes de 9 Flaubert. Essas munições Fioc que estou usando hoje foram produzidas há cerca de 10 anos. Agora, não sei se estão fazendo novos lotes, mas de vez em quando ainda se encontra alguma coisa. E preste atenção, de acordo com a legislação italiana, esta arma e sua munição são consideradas de caça. Ainda podem ser usadas para caça. Então, se alguém quiser abater pombos de forma elegante sem destruí-los com um calibre 12 bem, pode fazer isso se quiser. Pode escolher o 9 Flaubert, e isso é quanto à história. Agora, antes de atirar e testar a munição, que é o verdadeiro objetivo do vídeo, vamos dar uma olhada de perto na arma, porque senão vocês não me perdoam. Vamos analisar a arma, que é de uma simplicidade desarmante, com o trocadilho intencional. Lidamos com um rifle parecido com uma carabina com ferrolho giratório e deslizante. Felizmente temos uma mira frontal e uma alça de mira, o que nos permite mirar um pouco melhor com essas munições. Até porque no 9mm Flaubert também existem munições de bala única, como acontece frequentemente com munições de cano liso, podendo variar muito a quantidade, o tamanho, o número dos projéteis, até mesmo um projétil único bem grande. Ter os dispositivos de mira nesse tipo de arma é algo bom. Teoricamente, atira-se com mais precisão em alvos parados, pois, como veremos pelos agrupamentos, a precisão é fundamental. Os agrupamentos não são particularmente amplos, então é preciso acertar o alvo. Depois temos uma ação extremamente simples. O único comando presente é esta trava de segurança que simplesmente aqui dentro bloqueia o gatilho que não pode ser pressionado. O nosso ferrolho é muito simples, porque é composto literalmente por 4 componentes. Podemos abri-lo, pressionando o gatilho podemos removê-lo. Assim, o extrator também sai. Ter um extrator separado desse tipo em uma arma como essa, bem, reduz os custos. Como esta é uma arma de tiro único, não preciso de disparos em sucessão e posso evitar fazer fresagens ou alojamentos específicos para o extrator dentro do ferrolho, o que simplifica imensamente a construção. Aqui o ejetor simplesmente desliza no seu canal e é ativado pela abertura do próprio ferrolho.
Agora vemos isso um pouco melhor, mas vamos fazer o teste de disparo. O ferrolho vai fechar aqui na alavanca de armar. É um ferrolho muito simples, onde o percussor, como vocês podem ver, e sua peça de armar, ou seja, esta aqui, são armados ao fechar. Simples assim. O dente do gatilho engata aqui na peça de armar. Quando fechamos o ferrolho, ele a tensiona. Aqui o percussor é dividido em duas partes. Na verdade, não é um percussor lançado, mas um cão linear, pois o verdadeiro percussor da arma é este. Como podem ver, ele fica de lado, porque a nova Flaubert é uma munição de percussão anular. Uma das maiores munições, se não a maior munição de percussão anular que ainda está em circulação hoje em dia, é algo bastante peculiar. Fora isso, realmente não há mais nada de particularmente interessante para mostrar para vocês. Então a arma está remontada, o gatilho funciona. Vamos testá-la. Depois de ver esse fuzil interessantíssimo, brincadeira, eu adoro armas de tiro único. Eu sou apaixonado por fuzis de tiro único. São interessantíssimos porque o tiro único permitiu, na história, tantas soluções técnicas diferentes. Enquanto os sistemas a gás, por exemplo, os pistões a gás, esses são de armas de tiro único. Tem de todo tipo possível. Mas temos o nosso ferrolho aberto. Podemos pegar nossa munição, simplesmente inseri-la de modo que engate no extrator. Agora vou mostrar isso para vocês de outro ângulo. Vamos fechar o ferrolho, o percussor arma ao fechar e disparamos. Recuo praticamente inexistente, barulho também. Eu até ficaria curioso para testar sem protetor auricular, até porque essas munições também são feitas para não fazer muito barulho, né? Como discutimos. Puxamos o extrator para trás. Aqui está. O extrator não é exatamente um ejetor, mas também não estamos fazendo um disparo lá muito rápido. Vamos fazer esse segundo disparo. Quero ver. Sacrifico uma orelha por vocês para que não digam que não gosto de vocês. Menos barulhento que um calibre 22, é literalmente menos barulhento que um calibre 22. Foi feito para relaxar no jardim atirando, talvez tomando uma cerveja. Não bebam e atirem, por favor, mas sabem, 100 anos atrás talvez as pessoas não olhassem tão feio para isso. Então ele também é bastante silencioso. Colocamos o cartucho no cano, tomando cuidado para que ele engate no extrator. Fechando o ferrolho, empurrando um pouco. A mola aqui é bem forte, é preciso dar um empurrãozinho, podemos mirar e atirar. Como vocês podem ver, o extrator retira apenas o cartucho, mas depois é preciso tirá-lo com a mão. Obviamente, existem carabinas desse tipo, armas de repetição, espingardas de 2 canos, sobrepostas, semiautomáticas. Já se fez de tudo em 9 Flaubert. Obrigado por... A todos! Precisa guiá-la um pouco no cano, vou te dizer. Como dissemos, um extrator assim simplifica imensamente o ferrolho, porque não preciso fresar ou pensar em como instalar um extrator. Assim, é realmente muito fácil colocá-lo. Não é o ideal para recarga rápida. O que estamos esperando? Não gosto que você precise parar com isso. Não é uma ponta. Você deve guiá-lo para dentro da câmara para encaixar direito no extrator. Até porque se eu tentasse colocá-la além do extrator, talvez eu não conseguisse, não. Na verdade, eu nem consigo, porque é muito longa. Assim está bom. Vamos fechar. Podemos atirar. Eu diria para fazermos alguns testes de agrupamento. Agora, com toda a minha habilidade artística, temos um rato, um pardal, temos um ratatouille, ele até tem o chapéu de chefe, temos uma cobrinha e temos um ninho de vespas. Bem, não vou entrar no mérito da inteligência, da necessidade ou da legalidade, se for o caso, de atirar nesse tipo de alvo.
Mas quero ver se, digamos assim, essas coisas em que teoricamente dá para atirar, em teoria, no próprio jardim, como a arma se comporta, qual é o alcance dela, vamos ver? Eu diria, antes de tudo, para tentar a cerca de 7 metros, que eu diria que é uma distância um pouco mais realista, mais do que os 12 metros onde posso colocar o alvo. Depois vamos tentar também a 12 para ver talvez uma diferença, mas vamos tentar atirar nesses 5 alvos a 7 metros, tchau. 7 metros. Então, o alvo ainda se move um pouco, mas acho que isso aumenta o realismo do teste. Vamos ver, antes de tudo, o rato, no canto superior esquerdo. Aliás, as miras são normais. Temos massa de mira e alça de mira. Então, na verdade, dá para mirar até com bastante precisão. Vamos ver o que a munição faz nesse caso. Vamos para o segundo tiro. O pardal no alto à direita. Oi. Temos Ratatouille no centro. Depois temos Il Serpente, embaixo à esquerda. E temos o ninho de vespas. Agora, não sei o quão inteligente é atirar em um ninho de vespas. Sete metros. Vamos ver os resultados. Então, o que dizer? Eu diria que todos os alvos, de qualquer forma, não estão se saindo muito bem. Olhem, a dispersão já começa a ficar bem ampla a 7 metros, porque temos um termo técnico, né? Um palmo de dispersão. O rato aqui levou 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Talvez alguns chumbinhos aqui na região do coração. Eu diria que o ratinho não está muito bem. Agora o passarinho, incrivelmente, eu errei um pouco, já aqui, um palmo de dispersão. Se o alvo se mexe um pouco. Ó, olha só, vocês fizeram glu-glu, porque no século XIX podia se atirar em tudo que se mexia. Vamos ver, o passarinho talvez aqui ele até teria escapado. Ratatouille não está muito bem. Em cima do chapéu, ele também levou a bucha. Mesma coisa para a cobra. O ninho de vespas neste momento está muito bravo. Acho que a 3 metros nem há necessidade de testar isso, porque a 3 metros, obviamente, todos esses bichinhos seriam destruídos. Certo, é melhor fazer assim do que com um calibre 12, porque depois você teria que limpar toda a bagunça. Vamos mudar o alvo e tentar a 12 metros, que é frequentemente citado na literatura como uma das distâncias máximas eficazes, onde é possível tanto acertar quanto ferir animais desse tipo. O que pode incomodar um lorde do final do século XIX, um pouco bêbado de gin em seu próprio jardim? Bem, um rato grande, obviamente, um rato grande, que se posiciona a 12 metros de distância e ofende o lorde com seus comentários. Plebeu? Com ideias ridículas como, sei lá, democracia, não trabalhar 17 horas. Bem, vamos tentar, vamos dar um tiro para apreciar a dispersão dos projéteis. Aqui vamos nós. Devo dizer que a arma tem um gatilho com curso realmente muito longo. Isso é algo que percebi agora, mas um gatilho, um curso inicial, uau. Parece, não estou exagerando, mas o curso inicial é como o da dupla ação da bereta. Depois, um acionamento bastante progressivo e muito suave, mas tem um curso inicial incrivelmente longo, 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 longo. Vamos ver a nossa Pantagana. O que aconteceu com ela? Acho que mirei um pouco para baixo. Agora, não sei se sou eu que estou mirando mal ou se esses tiros estão um pouco erráticos. Eu, a 12 metros com uma arma longa, normalmente sou capaz de mirar no centro do alvo. Aliás, diria que mais do que normalmente. Mas seria importante entender com que energia esses projéteis chegam. Infelizmente, não tenho um cronógrafo e seria difícil medir isso. Não tenho melancia para testar isso. Mas com certeza a Pantagana não está tendo um bom dia. Eu diria para disparar mais alguns tiros.
Vamos ver o quão rápido conseguimos atirar. Tem que dar uma batida com o rifle. Vamos atirar. Virando a cabeça para baixo. Vamos ver. Bem, vamos lá. Acho que hoje não vamos caçar ratos. Eu estaria quase curioso para experimentar uma arma dessas para atirar em maçãs podres e latas, porque estou me divertindo muito. É divertidíssimo, é realmente o mais puro prazer de destruir e acabar com as coisas sem pensar muito. Há um certo relaxamento em fazer isso. Tenho que dizer que é divertido. Posso entender como as pessoas do passado, queriam sentar no banco do jardim e atirar. Há uma certa alegria em fazer isso que é difícil de descrever para quem nunca fez. De vez em quando é bom poder detonar, para usar um termo moderno, dar uns tiros com o próprio rifle em alvos parados ou em movimento. Obrigado por assistirem, espero que o tema tenha interessado vocês. São essas armas que muitas vezes não despertam muito interesse do público, porque de um lado é um riflezinho meia boca, com uma munição meia boca, entre aspas. No entanto, como muitos itens que encontramos, ela tem uma história interessante e importante para o desenvolvimento do cartucho metálico e das primeiras armas de retrocarga com cartucho metálico. Espero que tenham gostado do vídeo. Agradeço ao Tiro a Segno de Legnano por me permitir testar esta arma. Sem pessoas como vocês, isso não seria possível. Obrigado ao meu amigo Mateo, por exemplo, que me deu essas munições para este teste. Sem pessoas generosas como vocês, fazer o meu canal, fazer o que eu faço no YouTube, não seria possível. Se quiserem me apoiar, virem membros do canal ou comprem as camisetas. Esse apoio direto financeiro ajuda muito a cobrir os custos fixos do canal. Eu garanto para vocês que fazer essas coisas regularmente não é nada de graça e se ganha realmente muito pouco fazendo isso. Afinal, são quase 100 mil inscritos e eu ainda tenho um trabalho normal como o de outras pessoas. Tem um motivo para isso. A maioria dos youtubers com os meus números não tem outro trabalho. Eles não precisam se sustentar, eles se sustentam com o YouTube. Se eu preciso trabalhar, tem um motivo para isso. Não se ganha dinheiro com armas. Se vocês não querem ou não podem me apoiar dessa forma, pelo menos considerem deixar um like, um comentário e se inscrever no canal. Vamos convencer o YouTube de que armas de fogo não são ruins. O esporte saudável e o respeito saudável pelas armas é algo bom. E que não se deve temer o objeto ou o esporte, mas sim a pessoa despreparada. Da minha parte é isso. E como sempre, a gente se vê na próxima.